Há uma verdade antiga escrita nas páginas da sabedoria bíblica que diz que melhor é o paciente do que o guerreiro, e quem domina o seu espírito é mais poderoso do que quem conquista uma cidade. Essas palavras, registradas em Provérbios, atravessam gerações para confrontar um dos maiores desafios do nosso tempo: a pressa. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece urgente demais, em que decisões precisam ser tomadas rapidamente, em que a ansiedade pelo futuro pesa no coração. O mundo exige velocidade, respostas imediatas e resultados visíveis, mas a sabedoria de Deus caminha em outro ritmo. Enquanto a economia muda, mercados se agitam e promessas humanas oscilam. A sabedoria divina permanece firme, ensinando que quem aprende a esperar encontra paz em meio ao caos. Clareza em tempos de confusão e direção segura para decisões que moldam o futuro. As últimas semanas têm sido marcadas por um noticiário que intensifica essa sensação de urgência. Manchetes falam de oscilações nos mercados globais, decisões de bancos centrais que impactam economias inteiras, inflação ainda pressionando famílias e incertezas sobre crescimento econômico em várias regiões do mundo. Cada nova notícia chega como uma onda, criando a impressão de que algo precisa ser feito imediatamente, como se qualquer momento de espera fosse um risco de perder oportunidades. Esse ambiente de pressão constante transforma o tempo em inimigo, fazendo com que muitas pessoas sintam que estão sempre atrasadas na própria vida. Esse cenário gera um conflito emocional profundo. O medo de tomar a decisão errada, a ansiedade de ver outros avançando mais rápido, a comparação silenciosa com quem parece prosperar com facilidade e a sensação de perda de controle sobre o próprio futuro cria um estado de inquietação permanente. A mente se enche de perguntas. Estou no caminho certo? Estou demorando demais? Deveria agir agora antes que seja tarde? Mas a Bíblia revela que essa pressa muitas vezes nasce da ausência de sabedoria espiritual, não apenas da pressão externa. Quando o coração perde a capacidade de esperar, ele também perde a capacidade de discernir. É nesse ponto que a palavra de Deus ilumina o caminho. Em Eclesiastes, Salomão escreve que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Essa declaração parece simples, mas carrega uma profundidade transformadora. Ela nos lembra que a vida não é governada apenas pela velocidade das circunstâncias, mas pelo tempo de Deus. Quando o ser humano tenta antecipar aquilo que ainda não amadureceu, ele cria frustração, desgaste e decisões precipitadas. A sabedoria bíblica ensina que prosperidade verdadeira nasce do respeito ao tempo certo, do entendimento de que algumas colheitas só aparecem depois de longas estações de cuidado invisível. Quando observamos a realidade econômica do mundo atual, percebemos o quanto essa verdade é necessária. Muitos se movem como se estivessem em uma corrida sem linha de chegada, reagindo a cada notícia, mudando de direção a cada nova tendência, tentando acompanhar o ritmo frenético do mundo. No entanto, quem constrói algo duradouro raramente vive nesse estado de urgência. A sabedoria funciona como uma bússola silenciosa, que mantém o rumo mesmo quando o vento muda. Ela ensina que consistência é mais poderosa do que impulsividade e que visão de longo prazo é mais valiosa do que ganhos rápidos. Salomão, conhecido por sua sabedoria, viveu em um período de prosperidade, grande movimentação e econômica. Ainda assim, ele compreendeu que riqueza sem discernimento é instável. Em seus ensinamentos, vemos constantemente o convite para olhar além do imediato. Ele nos lembra que o caminho do sábio não é marcado por decisões apressadas, mas por passos firmes. A paciência, nesse contexto, não é passividade, é força espiritual. É a capacidade de permanecer fiel a um propósito, mesmo quando o mundo ao redor parece estar correndo em outra direção. Essa paciência é comparável à construção de uma fundação profunda. Quando alguém constrói apenas pensando no resultado rápido, levanta estruturas frágeis que não resistem às tempestades. Mas quem investe tempo na base, cria algo capaz de permanecer por gerações. O mesmo acontece com decisões na vida prática. Aqueles que cultivam visão de longo prazo entendem que o crescimento sólido exige disciplina, aprendizado contínuo e confiança no processo. As notícias que vemos hoje muitas vezes funcionam como o ruído de uma grande cidade, onde tudo parece urgente
e cada voz tenta chamar mais atenção do que a outra. Nesse ambiente, a voz da sabedoria se torna quase um sussurro. Ela não grita, não pressiona, não cria pânico. Ela convida à reflexão, à oração e ao discernimento. Quem aprende a ouvir essa voz começa a perceber que muitas decisões que pareciam urgentes podem, na verdade, esperar. Essa mudança de perspectiva transforma a relação com o tempo. Em vez de enxergar cada dia como uma corrida desesperada por resultados, passa-se a enxergar a vida como um caminho de construção contínua. A visão de longo prazo nasce quando o coração entende que o propósito de Deus não se manifesta apenas em momentos extraordinários, mas na fidelidade diária, nas escolhas consistentes e na capacidade de permanecer firme quando outros desistem. No contexto das decisões financeiras e profissionais, essa visão traz equilíbrio. Ela impede que o medo conduza escolhas e permite que a prudência tenha espaço. Em vez de reagir impulsivamente, às oscilações do momento, aprende-se a olhar para o horizonte. Essa postura não ignora a realidade, mas se recusa a ser dominada por ela. A fé cria um tipo de estabilidade interior que permite atravessar ciclos sem perder a direção. Com o tempo, essa estabilidade se transforma em prosperidade verdadeira. Não uma prosperidade instantânea ou superficial, mas aquela que cresce como uma árvore forte, cujas raízes estão profundamente firmadas no solo. Ela leva tempo para aparecer, mas quando chega, permanece, é fruto da paciência, da disciplina e da sabedoria aplicada ao longo de muitos dias aparentemente comuns. No centro de tudo isso está uma verdade que precisa ser guardada no coração. A economia muda, os mercados oscilam, oportunidades surgem e desaparecem, mas a sabedoria que vem de Deus sustenta qualquer vida. Quem aprende a viver segundo essa sabedoria não se deixa dominar pela pressa, porque entende que o tempo certo sempre chega para quem permanece fiel ao caminho. Ao terminar, esta reflexão, permita-se fazer uma pausa interior. Pense nas decisões que você tem enfrentado e pergunte ao seu coração se elas estão sendo guiadas pela ansiedade ou pela sabedoria. Reflita se você tem permitido que o ruído do mundo defina seu ritmo, ou se tem buscado ouvir a voz silenciosa que conduz à paz. Se essa mensagem falou com você, compartilhe nos comentários qual parte mais tocou seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este conteúdo com alguém que também precisa. Lembrar que grandes colheitas não nascem da pressa, mas da paciência. Crescer em sabedoria é aprender a confiar no tempo de Deus, construir com visão de longo prazo e caminhar com propósito, mesmo quando o mundo inteiro parece estar correndo.